Então vamos lá, né? Então, boa noite oficial a todos. Fazendo um comentário sobre os próximos capítulos. Então, hoje, o que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer a correção daquele último exercício e a gente vai aproveitar ele mesmo para a gente conversar sobre a contabilização dos custos. Próxima aula, semana que vem, então, véspera de prova, né? Vocês já estão cientes das datas? Sim, não, talvez, é possível. Sim. Que dia que é, Tawane? Escreve aí pra gente. Começa dia 1º, vai até dia 7, né? Então, quarta-feira, bem véspera mesmo, né? A gente vai fazer então uma revisão para a semana de prova. Apesar que a prova, eu considerei ela bem tranquila. Para quem fez os exercícios, acho que não vai ter muita dificuldade, não. Vai ser relativamente fácil. E também já ainda faltando um pedaço da jornada, mas dá o parabéns pelo dia do contador que foi ontem, né? Vocês, futuros contadores, já podem ir se ambientando com 22, dia do contador, né? Vocês sabem, né, que nossa profissão é a única que tem duas datas? Sabiam disso? Alguém sabe qual que é a outra data referente à contabilidade? Sério, por quê? Porque a gente tem dois tipos de profissional. Então a gente tem em abril, dia Contador 25 e de abril. contabilista, professor? Isso, a gente tem dia 25 de abril, dia do contabilista, e daí 22 de setembro, dia do contador. Mas tem uma diferença, né? Contabilista para contador. Tem. Contabilista acaba englobando as duas categorias profissionais, o técnico e o bacharel. E o contador, ele é somente o bacharel em ciências contábeis. Então, Hum, os bacharéis, então, têm duas datas, praticamente. E o porquê do dia 22 de setembro, alguém sabe? Alguém já teve curiosidade? eu não sei. Eu sabia que era só um. Quando falaram, ai, feliz dia do contador, eu falei, mas de novo? É, não, são Era dois dia dias. 22 de setembro. Dia 22 de setembro é o dia do contador, que foi o dia que foi, vamos dizer, fundado, né? Na verdade, foi oficializado o primeiro curso de bacharel em ciências contábeis no Brasil. Então, acabou ficando essa data como histórica. E acabou sendo a nossa data, né? Apesar de nossa profissão não ser a mais amada, né? Ninguém sonha em ser contador quando é criança, né? A gente tem uma série de peculiaridades. Alguém sabe quem que é o nosso padroeiro? Não, professor. Não? Não. Será que É que eu tô alguém fazendo arrisca? aqui. Eu vou dar uma dica. É um dos apóstolos que fazia cobrança de impostos. Ele era cobrador de impostos antes de começar a seguir Jesus. Não. Deixa. Paulo? Não, não é Paulo.
E agora, quem será que é? Mateus. São Mateus. Exatamente. Então a gente tem como padroeiro São Mateus. Tem uma série de curiosidades, né? Sobre. Eu fiz um trabalho sexta, professor Paulo de sexta, falando disso. Então tá explicado. Mas essa vinculação do São Mateus com o seu passado de cobrança de impostos é que acabou levando ele a ser o nosso padroeiro. Então vamos ao nosso exercício, né? E curiosidade da contabilidade tem muito, né? Tem a história do anel. Vocês já viram o anel de contador? Ninguém viu? Ninguém deseja um anel de contador? Não, professor, minha mãe acabou de me confirmar aqui que tem um anel, mas a gente não sabe que cor que é. Mas eu sei que de advogado é vermelho, diz que. O nosso é próximo do vermelho. A nossa pedra é uma pedra sintética, né, na verdade, que é a Rubis Light. É um pouquinho mais rosa do que o rubi. E, e ela tem essa vinculação com o direito. Tem alguns que falam que é azul, mas não, a nossa é a Rubis Light. Deixa eu aproveitar que eu tô com... Como é que ganha, professor? Porque eu vi que tem uns vendendo aqui por R$ 2.500. Com quem? Como é Por que quanto? ganha? É. Ganhar é difícil. Tem que comprar R$ 2.500. É sacanagem. É 2.500. caro, Aham. é caro. Tem um por 1.600 aqui. Ah, não. Se eu fizer 1.000 cursos de. Se eu for especialista, doutorada, pós-graduada, sei lá. Aí eu faço questão de comprar um e andar na rua com ele. Esse é o tipo de coisa que a gente tem mais para decoração, né? Porque usar na rua não dá. Ó, a foto do dito cujo. Vocês podem ver que é uma pedra um pouco mais rosada do que o rubi, né? Ele tem nos lados dois brilhantes, que tem essa ideia de representar o brilhantismo da profissão. E aos lados tem duas tábuas, né? Duas tábuas não, né? Uma tábua, que é a tábua de leis, e o outro lado, o caduceu. Curiosamente, a gente tem a tábua de leis no nosso próprio anel, para ver o vínculo que a gente tem com o direito. Então é legal ter. Eu demorei para ter, mas eu acabei comprando um. Então depois. Sim, professor. Eu tenho. Sério? Tá aí? Tenho que achar lá nas coisas da minha esposa. Próxima aula eu vou separar para mostrar para vocês. É bonito, só que para andar na rua não dá, né? É caro, né? E bandido hoje em dia consegue distinguir o ouro de longe, gente. É Sim. impressionante. Então vamos para a nossa atividade. Primeiro, acharam difícil essa atividade? Já tive Sim. um confessou que sim antes da gente começar, né? De deixar a gente louco. Mas essa é a realidade nossa. Então, uma indústria de eletrônicos produz 4 tipos de componente. Então a gente tem o componente A, B, C e D. E para a produção foram detalhados os seguintes mapas produtivos. Mapa produtivo nada mais é do que essa relação. O que compõe, o que a gente usa para a produção de um determinado item. Então, quando alguém comentar com vocês, esse material está no mapa produtivo da peça X, vocês podem saber que é como se fosse uma receita de bolo. Então, ali traz discriminado todos os itens que são colocados em um determinado material.
Aqui a gente está com um material simples. Vocês já pensaram como é o mapa produtivo de um avião? Será que tem pouca peça, muita peça? Muita peça. Na verdade, se a gente pegar um exemplo do 747, que é um dos maiores, né? Ele passa da casa do 1 milhão de peças. Caramba. Só de cabo, se não me falha a memória, dá 17 quilômetros de cabo elétrico. É muita, muita coisa. Então aqui ainda é singelo o nosso mapa produtivo, né? Tem um componente 1, o 2 e o 3. Quanto que a gente utiliza de mão de obra direta e a embalagem utilizada. Aí é a relação de quanto que a gente gasta de cada um desses componentes para cada um dos produtos. E durante o exercício, foram levantados junto à contabilidade os seguintes valores. Aí uma pequena relação, né, de todos os gastos que incorreram no mês. E a empresa produziu e vendeu todas as unidades do período, nas seguintes quantidades e preços. Então, componente A, 5.000 peças, 3.500 peças do B, 4.600 peças do C, 4.800 do item D. Aí os seus preços de venda. E a empresa adotou como critério de rateio a quantidade unitária de horas de mão de obra direta. Então, esse item é o importante para o nosso cálculo, né? E com base nessas informações, elabore. Então, A, mapa de rateio com o custo total e unitário da produção do período. E a elaboração da demonstração de resultado, considerando toda a venda da produção. Como que a gente começa o exercício? Eu copiei já os dados aqui, né, daquelas tabelas. Como que a gente começa o custeio por absorção mesmo? Eu comecei separando o que era custo indireto, direto e despesa. Eu costumo falar 2 passos diferentes aqui, né? Primeiro eu separo o que é custo. Custo e despesa, depois eu penso no direto e indireto. Mas é basicamente esse o processo, né? Separo o que é despesa, separo o que é custo, direto e indireto. Então a gente pode pegar essa relação e fazer essa separação. Então, mão de obra. O que a gente tem? Esse. Custo, né? Isso. Depreciação das máquinas. Custo, despesa. Despesa? Cuidado. Pensando em máquina, a gente está pensando aonde? Na fábrica. Na fábrica, né? Custo. O que mais? Mão de obra indireta. Custo, né? Uhum. Material de limpeza da fábrica. Isso é um custo? É uma despesa? Coloquei custo. Alguém discorda? Ninguém acha que é despesa? Se o material está sendo aplicado na fábrica, mesmo que não vá diretamente para o produto, ele é um custo. Material de escritório. Despesa, né? Esse não tem muito. Salário da administração. Despesa. Despesa. Componente 1. Custo. Esse é o exemplo mais clássico que a gente pode ter de custo, né? Matéria-prima. Custo. Componente 2. Custo. E componente 3, custo, né? Aluguel da fábrica. Custo. Custo. Embalagens. Custo. Custo.
Salário do engenheiro responsável pela fábrica. Custo. Custo. Água e luz da fábrica. Custo. Depreciação dos equipamentos da administração. Despesa, né? Aluguel do escritório. Despesa. Despesa. Manutenção dos equipamentos da fábrica. Custo. Custo de armazenagem de produtos acabados. Custo. Será que é custo? Aqui a gente tem que tomar um cuidado. O produto já foi pronto. Ele tem ainda relação com a fabricação? Quando a gente pensar em armazenagem e distribuição, ele acaba sendo um gasto da área comercial. Então ele está ali auxiliando no negócio, ele não está propriamente dito no processo de fabricação. Então ele acaba sendo classificado como uma despesa. Despesas com entrega. Esse é meio idiotice perguntar, né? Material de limpeza do escritório. Despesa. Opa, saiu tudo errado minha despesa aqui. Telefone. Aí é despesa, né? Não estando especificado e vocês não tendo uma certeza sobre aonde vai esse material, tratem como despesa. E água e luz do escritório. Despesa. O primeiro passo que eu indico para vocês é fazer essa classificação. Agora, como a gente tem o benefício do Excel aqui, né? A gente pode dar uma organizada nisso tudo. Então, lá na coluna D, a gente filtra e deixa os itens de custo separado dos itens de despesa. Já para a gente não ter o trabalho de separar tudo isso. Próximo passo, separação entre custo direto e indireto. Tem alguma coisa que pode ajudar a gente nessa separação? Vocês lembram de alguma coisa que eu comentei nas aulas? Uma coisa Tem sobre relação com essa coluna. tempo e unidade separada. Isso. Então, esses itens que são medidas em hora, unidade, litros, quilos, tendem a ser custos diretos. E outro fator que pode auxiliar a gente, tudo que existe dentro de um mapa produtivo também são custos diretos. Então, mão de obra. Aqui a gente tem o valor da hora. A gente sabe que é um custo direto. Depreciação das máquinas. Aquela depreciação no período inteiro. Não tem a gente não consegue relacionar um produto. Indireto. Indireto. Mão de obra indireta. Esse é mais fácil, né? Material de limpeza da fábrica. Indireto. Indireto? Componente 1. Já vamos falar do 1, 2 e 3. Direto. O que? Matéria-prima são os exemplos mais clássicos de direto, né? Aluguel da fábrica. Indireto. Indireto. Direto. Embalagem. Direto. Direto. Salário do engenheiro responsável pela fábrica. Indireto. Direto. Aluguel e luz da fábrica. Indireto.
indireto. E o último, manutenção dos equipamentos da fábrica, indireto. Feito, então, esse segundo passo, né? A gente pode também dar uma organizada na vida aqui. Vai lá na classificação. Então a gente já sabe que esses são os itens de custo direto. Se a gente parar para analisar, eles são os mesmos do mapa produtivo, né? E a relação seguinte são os custos indiretos que vão necessitar rateio. Com base nisso, a gente pode ir para o terceiro passo, que é apropriar os custos diretos a cada produto. Eu comecei a montar uma tabelinha aqui. Então, vamos pegar só essa relação para facilitar o nosso cálculo. A relação. E vamos pegar os referidos valores. Para esse auxílio, né? Componente 1. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Precisamos de mais alguma informação aqui? Para fazer esse mapa? Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Peguei quanta embalagem é usada, vezes o preço, vezes a quantidade de produto feito. Isso, então tá faltando aqui a quantidade, né? Então a gente pode vir aqui embaixo, tem a próxima tabela. E levar para lá para facilitar também. Então, componente A, são 5.000 peças. Então, 5.000 unidades vezes... Então, componente 1 usa uma peça vezes... Eita, aqui não está dando para ver muito bem. Espera aí. Deixa eu fazer um pouquinho aqui. Então, fica 5.000 vezes uma unidade vezes componente 1, R$10. Então, gastamos 50.000 com componente 1. Para o componente B, ou para o produto B, são 3.500 peças vezes uma unidade vezes 10. O produto C, 1.600 peças vezes 2 unidades vezes 10. E o produto D são 4.800 peças vezes 3 unidades vezes R$10, 144.000. Pode totalizar, então. Então, desse material, dessa matéria-prima componente 1, gastamos 321.000. Vamos para o componente 2. Então, são 5.000 unidades produzidas vezes uma unidade multiplicado por 2,50. Mesma coisa a gente faz para o B. Então, são 3.500 vezes 2 unidades vezes 2,50. E o item C, o componente C, 1.600 peças vezes 2 unidades vezes 2,50. Para finalizar, 4.800 peças produzidas vezes
4 componentes vezes 2,50. R$ 101.000 de gasto total com componente 2. Componente 3. 5.000 unidades vezes 1 unidade vezes 4. 3.500 peças vezes 3 unidades vezes R$ 4 igual a 4.600 peças vezes 2 unidades vezes R$ 4. E por último, 4.800 peças vezes 2 unidades vezes R$ 4. O nosso total, vou arrastar aqui que fica mais fácil, né? Arrastar tudo. Gastamos então 137.200. Falta a mão de obra e a embalagem. 5.000 vezes 2 horas de trabalho vezes R$ 6 a hora. Então temos 60.000. 3.500 peças vezes 1 hora e meia vezes R$ 6 a hora. 4.600 vezes 2,50 vezes R$ 6 a hora. E o último são 4.800 peças vezes 3 horas vezes R$ 6 a hora. Faltando então só a embalagem. Todas elas levam uma unidade só. Então, vai ficar 5.000 vezes uma unidade vezes R$ 1. 3.500 peças vezes uma unidade vezes R$ 1. 4.600 peças vezes uma unidade vezes R$ 1. E o último, 4.800 peças vezes uma unidade vezes R$ 1. Totalizando 17.900 de embalagem. Então a gente pode fazer o total dos custos diretos. Faz essa soma. R$ 147.500 para o componente A, 129.500 para o componente B, 225.400 para o componente C e 321.600 para o componente D. Até aqui conseguiram chegar? Foi tranquilo? Mais ou menos. Cheguei até aí, mas eu já errei, professor. Errou? O que você errou? Eu errei na classificação lá, eu coloquei alguns custos indiretos aí nos diretos. Ah, tá. Daí já Mas começa... a ideia eu peguei já. Mas daí pra frente, né, o resultado tá errado. Mas você compreendendo aqui que a gente acaba levando em consideração esses itens que a gente faz essa mensuração em unidade, hora, quilo, e que está no mapa de produção, é muito difícil a gente errar. A gente acaba sendo induzido para o cálculo. os resultados dos meus aí estão igual aos seus, tá certo. Só mesmo a classificação ali que eu fiz lá para cima, né? Uhum. Agora, a gente vai pegar a relação dos custos indiretos. Então, o que a gente precisa é distribuir. Então, o próximo passo seria a alocação do custo indireto aos produtos, utilizando um método
de rateio. Então, a gente pode simplesmente copiar essa relação, faz a inclusão deles no mapa de rateio, e eu particularmente gosto de fazer isso. Pego o total desse item e já coloco aquilo na coluna total, para a gente utilizar como base para a distribuição deles. Agora, qual que é o critério de rateio que a gente vai utilizar mesmo? O que dizia o exercício? Nada? Mão de obra. Então, tá aqui, né? Área de obra de mão de obra. Um pro Defesa e Justiça, 0 pro Olímpia. É a quarta rodada da fase de grupos. Grupo G, torcedor do Santos de olho. Agora o silêncio. Eu fiz errado, professor. Eu nem lembrei de ver isso aí. Eu fiz o total direto ali da planilha que deu os resultados e do total do custo direto eu dividi pelo total lá de todos os produtos e deu a porcentagem. Nem lembrei de ver o rateio aí que estava escrito. Não, pro custeio por absorção, a gente sempre tem que prestar atenção no rateio. Ele é o principal detalhe desse método de custeio. Do rateio, né? Uhum. Isso. Inclusive, ele é o motivo da crítica da absorção, que é a subjetividade dos critérios, da adoção, né? Então, para essa empresa, a gestão adotou a quantidade unitária de horas. Então, ele quer o rateio através desses valores. Então, vamos colocar aqui embaixo. Critério da mão de obra. E a participação dessa mão de obra. Então, a gente tem 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas e meia e 3 horas. O que a gente faz mesmo para definir esse rateio? Qual que é o primeiro passo? Soma todas as horas. Isso, faz cada uma por total. Somatório das horas, que a gente quer encontrar o total de horas para esses produtos. Então, são 9 horas. Aí a gente indica quanto que cada produto, ou a participação de cada produto, nesse total. Então, 2 horas. Quanto que representa de 9 horas? Só para ficar bonitinho. Mesma coisa para 1 hora e meia. Quanto que ele representa desse total? Quanto que 2 horas e meia representa desse total? E quanto que 3 horas representa do total? Então, a gente tem essas participações, e lembrando, para conferir se elas estão certas, a soma tem que ser 100%. Feito isso, vou até colar elas aqui. A gente faz o quê? Encontra a participação de cada componente em relação ao total. Então, multiplica esse percentual pelo total que a gente pretende ratear. 2,5 vezes 11,5, 11.500, desculpa. 16,67 vezes 11.500. 27,78 vezes 11.500. E o último, 33,33% vezes 11.500.
Posso arrastar aqui? Um pouquinho de Excel, posso arrastar? Tem que fixar o negócio lá, pessoal. Antes de arrastar, eu tenho que fixar somente nessa célula, né? Porque todos esses itens eu vou multiplicar pela mesma célula. Então é só vir aqui, posso colocar o cifrão na frente da letra e do número ou da F4. Então, F4. Opa. Já ia fazer cagada. F4. F4. E F4. Agora eu posso arrastar, que ele vai entender a multiplicação da maneira que eu espero, né? Então sempre o 22 vezes o total, o 16 vezes o total, a gente consegue arrastar. Então a gente aplicou essa participação a todos os produtos, todos os custos foram apropriados, né? Tanto os diretos quanto os indiretos. A gente faz o total. Total dos custos indiretos. Faz a soma. A gente conseguiu trazer a participação de cada um dos produtos sobre os gastos indiretos. Vou deixar bonitinho aqui. O que a gente pode fazer agora? Qual que seria o próximo passo? Já fizemos o rateio, já também apropriamos os custos diretos. A gente vai poder indicar o custo total. Total. Vai achar esse valor mesmo? Soma o custo direto com o custo indireto. Isso, soma o total do direto mais o total do indireto. Ô, professor. Oi. Por que o salário da administração não foi aí nos custos? Porque eles são despesas. Despesa? Não vai? A despesa ela só vai pro resultado, ela não faz parte da valorização do estoque. Entra naquele... Deixa eu ver se eu abro aqui, peraí. Entra naquele mapinha de fluxo dos valores. Quando a gente fala em receita e despesa, eles vão transitar direto para o resultado. E quando a gente fala nos custos, eles são repassados aos produtos que vão transitar pelo estoque e somente quando eles são vendidos que eles vão para o resultado, né? Daí você só vai usar a despesa lá na hora que for fazer a DR, né? Isso mesmo. Operacional daí. Isso. Tô abrindo aqui, ó. Isso se meu computador me ajudar. Aqui. Esse esquema, né? Então, despesa, ele vai direto para o resultado. E passa pelo valor dos produtos somente os custos. Por isso que eu friso como primeiro passo essa separação. Separou despesa, deixa ela para lá, a gente não usa para o cálculo, e só quando a gente termina o processo de rateio, a gente se preocupa com a DR, e daí a gente retoma as despesas. Então, fazendo essa soma, a gente tem essas figuras de custo total. Mas o exercício ele não pede só isso, né?
Ele pede mais o quê? Custo unitário? Isso, pede também o custo unitário. Então, a gente vai ter que colocar uma quantidade e custo unitário. Então, sabendo a quantidade, foram produzidos 5.000 do componente A, 3.500 do componente B, 4.600 do componente C, 4.800 peças do componente D. Pegando o custo total de cada um e dividindo pela quantidade produzida, a gente tem o custo unitário de cada um desses produtos. Então aqui a gente finalizaria o mapa de custeio. Dúvidas, perguntas, questões? A minha dúvida era só aquela ali da despesa mesmo, senhor. Da despesa? É, que eu achei que tipo, você tratava como custo indireto, ela ia ali também. Não. A gente só vai fazer tratamento de despesa em alguns custeios que a gente vai ver mais para frente, mas não nesses. O absorção, ele só pega a classificação dos custos. Essa é a principal característica dele. Próximo que você passar, eu vou acertar tudo. Tô indo devagarinho. Esse daqui ele é um dos mais importantes que a gente tem, tá? Justamente por aquela figura que eu falei para vocês, que ele é o único aceito pela contabilidade financeira ou societária, né, que é o registro em livro-razão, livro diário, e também pelo fisco. A Receita Federal, pelo regulamento do imposto de renda, só aceita o custeio por absorção. Então, o item A do exercício, encerramos, né? Falta o quê? Só a demonstração de resultado. Aqui foi bem tranquilo, não coloquei impostos, não coloquei comissão, então é só efetuar o cálculo bem resumido da DR. Aqui a gente pode começar a DR pelo que diz o CPC 26, que é só falar em receitas. Porém, a gente vai falar do produto A, B, C e D e o total. É isso. A gente pode copiar também aqui o preço de venda, né? A gente vai lá no mapa, nas tabelas, pega o preço de venda de cada um dos produtos. Sabendo que eu vendi todas as unidades, eu vou fazer o quê? 5.000 vezes o preço de venda igual 3.500 vezes R$ 55, 4.600 vezes R$ 70 e 4.800 vezes R$ 90. Então a gente pode pôr o total da receita da empresa. Essa soma em reais aqui para ficar mais bonitinho, né? R$ 1.146.500. Feito isso, a gente deduz o CPV. Quanto que a gente teve de custo de venda do produto A?
Como que eu vou achar esse valor? É o custo unitário vezes a quantidade. Isso. Quantidade vendida vezes o custo unitário. Aqui eu posso simplesmente pegar esse total aqui, né? Porque a gente vendeu todas essas peças. Então, achamos o nosso custo do produto vendido. A gente vai encontrar o quê? Resultado operacional bruto. Mas vai ser do que receita menos custo do produto vendido. Depois do resultado operacional, perde o sentido a gente separar por unidade, né? A gente começa a tratar somente os totais. As despesas. Despesas operacionais, que a gente pode separar em despesas administrativas e despesas. Aqui daria para ter mais linhas, né? Tem uma linha que provavelmente vocês não estão acostumados, que é uma exigência do CPC 26, que é resultado de equivalência patrimonial. Mas para a gente, nesse momento, essas já estão de bom tamanho, né? A gente volta lá nas classificações e a gente pode separar nessas despesas o que é comercial e o que é administrativo. Material de escritório. Comercial ou administrativo? Administrativo. Administrativo. Salário da administração. Administrativo. Comércio. E prestação dos equipamentos da administração. Comercial? Administrativo. Administrativo, né? Aluguel do escritório. Comercial. Esse pode ser qualquer um dos dois, né? Porque dentro do escritório vai estar o setor comercial e o administrativo. Na dúvida, acho que é o mais comum é o pessoal classificar como administrativo. Custo de armazenagem. Comercial. Aqui a gente tem uma despesa comercial. Despesas com entrega. Comercial. Comercial. Material de limpeza do escritório. Administrativo. Administrativo. Telefone. Administrativo. Também poderia ser qualquer um dos dois, né? É, que os dois utilizam, né? Na dúvida, a gente acaba sendo conservador e colocando administrativo. E água e luz do escritório. Dos dois também. Também pode ser dos dois, mas na dúvida a gente deixa como administrativo. O administrativo é o que mais gasta. Na verdade, se a gente pegar as empresas que tentam fazer mais minuciosamente esse controle, eles fazem rateio também. Uhum. Mas aí não é bem igual, semelhante ao custeio por absorção que a gente está vendo agora, mas a gente vai tratar depois das provas, que é o custeio por absorção com departamentalização. Aí a gente começa a fazer também o tratamento desses valores. Então aqui dá para a gente classificar para ficar mais fácil. No caso, você diz, por exemplo, água e luz. Aí lá tem
a parte de almoxarifado, a parte de logística, a parte da Isso. contabilidade, a parte do RH, daí ratear pelo. Ratear. Fazer o rateio. É estranho falar ratear, mas é ratear, né? É que ratear né? é fazer cagada, né, professor? Ratear. É. Ratear é É fazer estranho. Para de ficar, Tu rateou. para de ficar rateando aí, Para de Tawane. ficar Só tá rateando. vendo. Mas até onde que a gente utiliza num sistema de contabilidade financeira esse processo de rateio? Não sei se vocês já estão acostumados com tela de lançamento contábil. Acho que só mais quem trabalha mesmo com lançamento. Aí a gente ainda não fez, não foi no laboratório ainda. Não Não tivemos. foi? Se Daí você a gente não quiser, tem muito conhecimento com sistemas. Só quem realmente está trabalhando na Eu área. vi bem pouquinho também disso aí quando eu trabalhava. não é o melhor sistema do mundo. Hoje ele serve mais para treinar, mas eu tenho um sisteminha que eu posso passar para vocês. Ele é bem pequenininho, bem simples de mexer. Só não pode daí a Tawane ficar rateando, né, professor? Com esse sistema aí. Só porque eu estou procurando ele no meu pendrive, agora não estou achando. Só não posso ratear. Acho que está aqui. Não, não está aqui. Está no meu HD externo. Eu vou passar para vocês esse sisteminha para vocês querendo usar, querendo treinar ele, vocês conseguem, é bem simplesinho. Não precisa instalar na máquina, ele consegue rodar direto de um pendrive e vocês podem utilizar para praticar. Ah, estão fazendo contabilidade intermediária, querem fazer os lançamentos e quer treinar no sistema, fica bem tranquilo. Mas eu quero mostrar para vocês a figura de como a gente faz essa separação no dia a dia. Vamos ver se meu sistema vai abrir rápido aqui. Como eu não costumo usar o meu sistema do escritório aqui em casa de maneira constante, às vezes ele demora muito para abrir. Aos que tiverem curiosidade, eu uso esse sistema aqui. Calima RP, ele é um sistema mais simples, mais barato. Até porque os clientes que eu tenho no escritório que não tenham sistema próprio são quase todos do simples, então daí eu não tenho muito problema. Ó, ele vai demorar aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, feito isso, a gente pode totalizar aqui, né? Total do administrativo, 65 mil. A gente vai lá, lança administrativo, 65 mil. Ah, pelo menos isso aí eu acertei, Fer. E total do comercial, 87 mil. Feito isso, seguindo a estrutura bonitinha do CPC, a gente chega na linha do resultado, antes do resultado financeiro. Esse é o resultado operacional bruto, menos as despesas. A gente está tendo ainda um lucro de 53 mil. E aqui seria receitas e despesas
financeiras. O professor, aí nessa linha seria juros e descontos. Isso. Descontos concedidos, juros recebidos, né? Isso, né? Isso, pode ser tanto recebidos quanto pagos. Como figura de juros, desconto, que eu posso tanto receber um desconto, sim, quanto conceder um desconto. Posso receber juros, posso pagar juros. Então aqui a gente classifica esse tipo de evento. No nosso exercício ali a gente não tem, né? Tá bem tranquilo. A gente encontraria aqui resultado antes dos tributos sobre o lucro. Vai ser resultado antes do resultado financeiro, mais ou menos, aí vai depender da movimentação que a gente tem, receitas e despesas financeiras. A gente acha o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Aí vem os tributos sobre o lucro. Imposto de renda e contribuição social. Não vamos calcular aqui ainda, né? A gente encontraria o resultado líquido. Levando ao pé da letra o CPC 16, não terminaria aqui, tá? Seria o resultado dos tributos sobre o lucro, menos imposto de renda e contribuição social. Opa, é menos, não igual. Aqui ficaria pronta a demonstração de resultado de uma maneira mais simplificada. Aqui, se fosse levar ao pé da letra o CPC 26, a gente teria resultado das operações continuadas. Então, lucro final do período, 53 mil. Bacana. A gente fez todo esse processo de cálculo, mas tem um porém. A gente precisa colocar isso na escrituração contábil. Será que é fácil? Será que é difícil? O que vocês imaginam? Como assim, professor? Os lançamentos, você diz? De tudo? Isso, colocar... Tudo, custo, despesa, tudo? Tudo. Despesa é tranquilo, né? É aquele movimento, a empresa contratou ou pagou conta de água do mês tal. Despesa contra caixa ou contra banco, ou se foi a pagar. Esse é o processo bem simples da contabilização. Os custos, no caso, seria contra os fornecedores, né? Mais ou menos. A gente tem todo um trâmite de contabilização para conseguir demonstrar na escrituração como que foi o fluxo desses materiais. Por quê? Qual é a lógica? Basicamente, a gente vai ter uma lógica onde a gente vai ter a compra de materiais, certo? Aí vai ficar feio. A gente compra um material. Vai para onde? Só que matéria-prima. Começou a produção, mas ele ainda não foi terminado. A gente vai transferir isso contabilmente para estoques.
elaboração. Terminou o produto, ele vai para um estoque de produtos acabados. Foi vendido, ele vai para o CPV. Então a gente tem que demonstrar contabilmente todo esse trâmite com esses valores. Então, será que é simples? Será que é complicado? O que vocês imaginam? O silêncio mais assusta do que falar que é difícil. Eu acho que é difícil fazer. Ele vai depender muito da escolha do controle que a empresa quer ter. Existem formas mais simples de serem tratadas e formas complexas de contabilização. Hoje a gente vai trabalhar aqui um esquema simples de contabilização desse processo de custo. Então vamos lá. Falar um pouquinho desse processo de contabilização para vocês, né? Quem que rege ele. Então a forma de contabilização desses procedimentos, é o que eu falei, pode ser variada. Não existe uma regra clara falando, ó, debita aqui, acredita ali. Não tem lugar nenhum. E existem desde critérios simples até critérios mais elaborados. A gente vai ver no nosso exemplo que não há realmente muita complexidade. A gente vai trabalhar um modelo simples, mas em outros exemplos mais à frente a gente vai trabalhar o processo complexo de contabilização. Então hoje, para deixar vocês tranquilos, a gente vai fazer um simples. Depois a gente vai detalhar. Pode ser? Acho que é mais coerente começar pelo simples, né? E quem a gente tem que seguir como forma de contabilização para garantir a regularidade da escrituração contábil? Ela vai ter que estar em conformidade com o CPC 16, então lá de estoques, do item 10 ao 22. Apesar de não estar descrito como fazer, ele dá norte de como se faz a apropriação. Então, tanto sobre a forma como a gente cria esse processo de apropriação de custos, quanto a forma que a gente contabiliza. Então, a gente vai contabilizar com esses passos. Primeiro passo, apropriação de matéria-prima. Então, está lá em estoque de matéria-prima, a gente vai tirar do estoque, vai acreditar e vai levar para produtos em elaboração. Vamos contabilizar então esses valores. Como que a gente vai trabalhar de maneira simplificada ou aumento o detalhamento? Aqui eu tenho 3 componentes. Eu posso trabalhar com estoques separados, contabilmente falando. Não é tão comum no dia a dia. O que a gente costuma encontrar? As fichas de estoque ou controle do inventário separados e na contabilidade com razão de estoque de matéria-prima. Então a gente vai colocar aqui. Estoque de matéria-prima. Aí. Produtos em elaboração. Separa ou não separa? O que vocês dizem? Não. Não? Por quê? Fica mais fácil. Para ficar mais simplificado. Então a gente não tem a separação quando a gente trabalha em método simplificado.
Ah, mas e se alguém precisa da informação detalhada? Tem que ter um mapa de rateio. Ah, mas posso contabilizar separadamente? Posso. A gente vai estar entrando no método mais complexo. Então, como que a gente vai fazer essa contabilização? Então, o passo 1, eu vou vir e tirar. Quanto que deu aqui? 559.200 do estoque de matéria-prima e colocando para o estoque de produtos em elaboração. Então ele sai 559.200, lançamento 1, e vai entrar no estoque de produtos em elaboração. 59.200. Primeiro passo, bem simples. Atende a legislação e não dá muita dor de cabeça. Segundo, a apropriação da mão de obra. Então aqui, opa, a gente vai, cadê meu mouse? Achei. A gente vai ter o crédito. Lá na conta de resultado, mão de obra da fábrica, onde vai o lançamento da folha de pagamento. Então seria mão de obra da fábrica no resultado contra salários a pagar. A única coisa que a gente vai tira do resultado e vai apropriar no estoque. Então, quanto que a gente teve de mão de obra? 246.900. Peraí, cadê meu... Resultado. A gente vai fazer o quê? Quando a gente lançou no contas a pagar a folha de pagamento, a gente vai ter o quê? Um lançamento a débito, né? Reconhecendo essa, teoricamente, despesa ou custo. Como a gente quer diminuir esse valor no resultado, a gente faz um débito, um crédito. Entendeu? 246.900. 246.900. Segundo lançamento. E vai lá para o produto em elaboração. 246.900. Feito o segundo passo. Professor, mas está faltando. Está faltando? Tem mais mão de obra para a gente apropriar? O que vocês acham? Tem a mão de obra indireta, né? Tem a mão de obra indireta. Então, nesse momento, como a contabilização é simplificada, a gente faz o mesmo tipo de lançamento. 25 mil, lançamento 2, 2.1. 2.1, 25 mil. Isso. Então, desses valores, a gente já sabe que apropriou o 25 mil. Falta o quê? Apropriação de energia elétrica. A gente vai lá na conta de resultado também, gasto com energia elétrica. Faz o mesmo processo. O que a gente tem de energia elétrica?
Vamos colocar os dois aqui, né? Como se fosse um só. 2.500. Então, lançamento 3. Opa. 2.500 credor. E lá no produto em elaboração, lançamento 3, 2.500 devedor. Então, já contabilizamos esses dois valores, fora esses custos diretos. Falta o quê? Apropriação de gasto com manutenção de máquinas. Então, vai lá na conta de resultado também. Acredita manutenção de máquinas, manutenção da fábrica. E debita produtos em elaboração. Lançamento 4. Manutenção 7.000. Então, 7.000. Faço crédito. Manutenção. Resultado. E 4. 7.000. Feito. Sem problema. Aqui eu coloquei só um quinto passo, mas a gente vai seguindo. Encargos de depreciação. Vai lá na conta de resultado, faz o encargo de depreciação e põe produtos em elaboração. Depreciação 11.500. Lançamento 5. Já temos também a depreciação. Falta o quê? Embalagem, material de limpeza, aluguel. Opa, o salário do engenheiro aqui eu não contei lá, né? Deixa eu colocar na mão de obra. 4.000. Dois ponto dois. 4.000. Então tá faltando material de limpeza, aluguel da fábrica e embalagem. Aqui seria o penúltimo passo. Apropriação dos demais materiais aplicados. Então a gente vai numa conta de materiais diversos, que seria o material de embalagem nesse exemplo, né? Ativo. Poderia ser estoque de material de embalagem, não teria problema. A gente vai lançar o 17.900. Lançamento 6. Vou dar uma alongada aqui. Então, lançamento 6, 17.900. E ficaria faltando esses dois valores, material de limpeza e aluguel.
Aluguéis no resultado. Vou lá e diminuo o que foi lançado como despesa, 65 mil. Orçamento 7. E vai faltar então só material de limpeza. Pode ser no ativo material de limpeza? O que vocês acham? Que não, professor. Não é despesa. Direto. Acho que não. Vai depender do controle da empresa. Supondo a empresa tem o hábito de controlar isso também no almoxarifado. Então fica lá no estoque. Vamos supor que eles fazem uma compra grande e fica armazenado lá. Pode ser, então, no ativo. E tem empresa que não faz esse controle. Chega o material de limpeza, a pessoa lança a nota no resultado, a gente só vai ter o trabalho de retirar do resultado para reconhecer em produtos em elaboração. Vai depender do controle daí. Pode ser qualquer um dos dois. Então pode ser ativo. Mas isso aí, professor, é mais assim, voltado para custo de produção, né? Essa separação minuciosa, assim, né? Isso. Tem que pensar, fazer esse controle vai me gerar um benefício? Vale a pena eu fazer esse controle? Ou será que vai trazer pouco benefício em relação a manter uma estrutura para controlar? Cada caso vai ser um caso diferente. De repente é uma fábrica pequenininha. O pessoal compra lá aquele galão de 5 litros de material de limpeza, um por mês. Pô, é um valor pequeno, não vale a pena pôr no estoque. De repente a gente está fazendo esse mesmo processo lá de uma empresa igual a Kraft, que não é mais Kraft aqui em Curitiba, né? Mondelez. Puxa, aí o pessoal não vai comprar material de limpeza de pouquinho, vai ficar no almoxarifado. Então, a gente tem que ver a realidade da empresa que a gente está trabalhando. O controle disso, por exemplo, numa montadora aí deve ser gigante, né? De tudo, de parafuso, de qualquer coisinha, né? Qualquer coisinha. E daí eles também adotam o processo complexo de contabilização. Uhum. Na próxima aula a gente vai ver o complexo, a gente vai fazer o complexo. Hoje é esse simplificado. Então, supondo, seja o ativo, seja o resultado, o material de limpeza, então o 2.500 que está faltando, a gente vai fazer através de um crédito. Lançamento 8, né? E vai lá no produtos em elaboração, lançamento 8, 2.500. Imagina avançar. Não, ele é volumoso aqui, né? Mas nada mais é do que a gente está fazendo. Tirando de contas ou de estoque ou do resultado e lançando aqui, né? Em produtos em elaboração. Tô até vendo a próxima atividade do professor, não tem que fazer isso aí, né? Fazer tudo aquele começo lá, DRI e isso aí. É, mais ou menos isso. Na verdade, eu tenho uma atividade pronta que a gente faz toda a contabilização, inclusive com compra do material, tudo como se for a contabilização da empresa mesmo. Mas isso a gente ainda vai vendo mais para frente. O que a gente faz agora? Encerra, não encerra? Aqui é o encerramento. Transferência do material que a gente terminou. A gente pode ter produto que não acabou no fechamento da contabilidade? Então, supondo a gente está lá montando o celular. 31/12. Pode ser que algum ficou sem terminar? Será que acontece isso? Sim. Pode acontecer. Então, vai existir casos em que nem todo o volume do produto em elaboração
vai ser transferido para o acabado. No nosso exercício, o que aconteceu? Todo o volume que a gente levou para a produção, a gente terminou. Então, a gente faz esse processo. Faz o crédito no estoque de produtos em elaboração, então tira esse valor desse estoque e transfere para um estoque de produtos acabados. E se não tiver acabado, como é que eu vou saber quanto que eu vou tirar aí do produto em elaboração e mandar para o acabado? Pode ser pelo controle da produção. Existe esse processo, né? Esse tipo de controle. E a gente tem um processo contábil que a gente vai... Não garanto que a gente vai ver nesse semestre, mas no próximo semestre a certeza que vocês têm que ter, que é a produção contínua. A produção contínua, a gente tem uma métrica para fazer essa estipulação de quanto fica no produto em elaboração e quanto vai para o acabado. Então a gente tem um processo contábil específico para isso. Contabilidade de custos é uma beleza, gente. Tem muita coisa para ver. É muito amplo. O que a gente faz? Vê o total que a gente terminou e faz as transferências. 941.500. Vou lá, retiro do produto em elaboração. 941.500. Lançamento 9. Vou lá em produtos acabados. Lançamento 9. 241 mil. Opa, é 941.500. Então, tudo que a gente terminou, a gente tira do produtos em elaboração, vai para produtos acabados. Só por desencargo de consciência, como a gente terminou todos os produtos, o saldo dessa conta tem que zerar, né? Débito menos o crédito, zerou, bonitinho. Então, a gente vai ter refletido aqui esses valores. Então, quando a gente for trabalhar o processo, vamos dizer assim, mais complexo, a gente começa, em vez de trabalhar os totais, a gente vai pegar coluna a coluna. Difícil essa contabilização? Não, professor, mas acho que se fosse pegar coluna por coluna, ia ser. Aí vai... Não é difícil, a lógica é a mesma. Mas demora muito, né? Mas é uma quantidade enorme de lançamento, né? É facinho se perder. Facinho. Então, aí, por isso que a gente acaba tendo vários modelos. Então, a complexidade pode ir aumentando de acordo com o volume de controle na contabilidade que eu preciso ter. Para a gente começar, o controle básico, a contabilização básica, já está de bom tamanho. Vocês registrando desse modo no livro diário e livro razão, vocês vão estar ok com o CPC 16, com a contabilidade financeira, então, né? E vão estar ok com o regulamento de imposto de renda. Certo? Dúvidas, perguntas, questões? Tudo certo, nada resolvido, né, professor? Agora eu pergunto para vocês, faltando uma semana para a prova, vocês vão querer mais um exercício? Querem uma semaninha de descanso? Eu quero mais exercício, certo? Mas na prova, professor, vai cair tipo desse modo, desse exemplo que o professor deu hoje? Não, a contabilização não.
Ah, tá. Daquele da separação lá de custo direto, indireto. Igual esse Isso, último e o penúltimo. isso. Ah, não. Então, acho que mais um daqueles seria interessante, né? Professor. E não vai precisar estar 100% certo na prova também, né, professor? Porque que nem Pegou esse aqui, esse Eu de olho, hoje aqui foi só questão de fazer certo os rateios ali. Porque aproveita, você deixa eu arruma uma comentar coisinha como vai ali. ser a prova. Eu vou separar ela em duas. São dois tipos de questão. Questão objetiva, questão bem curtinha, bem simples. E daí eu vou colocar uma discursiva que vai ser uma atividade parecida com essas que a gente fez nas aulas, que a gente corrigiu. Que vai ser discursiva. Até ele está aberto para vocês colocarem em anexo, então dá para fazer no Excel. E tudo que vocês colocam lá, eu avalio. Tudo. Por quê? Às vezes a pessoa erra em uma formulazinha ou uma classificaçãozinha diferente. Não vai perder o exercício, não tem sentido, né? Às vezes foi só um deslizezinho que a pessoa cometeu. Então eu dou nota parcial, então isso vocês não precisam ter preocupação. Não é aquela nota fechada. Acertou tudo, muito bem. Não acertou, perdeu a nota. Não, podem ficar tranquilos. Acho que isso alivia A um pouco. prova do professor é fora semana que vem, na outra quarta, né? Na verdade, ela não tem uma data para vocês, né? Nesse período Ah, é. do Fica aberto, remoto, né? isso, vocês têm entre 1 e 7 para resolver. Resolver. Então, vou fazer o seguinte, eu também vou montar mais um exercício amanhã cedo. E claro, vou pedir para vocês contabilizarem desse modo simples daí, tá? Mas a contabilização não vai cair na prova daí. Não, na prova não. Só pra treino. Só para treino. Se vocês não treinarem, não grava, né? Não assimila. Então, vai colocando em prática, vai contabilizando esses custos, fica tranquilinho. Beleza? Beleza. Dúvidas, perguntas, questões? Acho que não, professor. Não? Então acho que a gente encerra por aqui, né? Vou colocar essa planilha aqui lá no Ava para vocês, tá? Com a contabilização certinho, com o rateio, com os cálculos que a gente fez, para vocês guardarem também como base. E a gente se encontra então na semana que vem, na nossa revisão. Beleza? Beleza. Até, professor. Boa noite. E provavelmente eu use a Tawane para avisar vocês. Eu peço a ajuda dela para a hora que eu colocar no Ava. Pode ser, Tawane? Pode sim, professor. Eu compartilho com o pessoal lá no grupo. Beleza, Tá então. bom, professor. Boa noite então aí. Agradeço. Valeu. Boa noite, gente. Bom Boa noite, até descanso. mais. Bom Valeu, finzinho de semana. professor. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, professor, pela aula. Até Imagina. semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém.